Muito boa tarde a todos vocês. Obrigado por terem aceitado o convite em relação a esse painel. Não estranho, eu não sou o Gervásio Tanabe, né? Acho que na primeira versão lá do site estava o Tanabe, mas tivemos um imprevisto na agenda e fizemos uma troca. Eu sou o Alexandre Castro, sou vice-presidente da Maringá Turismo e hoje tenho aqui a honra de poder moderar esse painel sobre viagens corporativas e seus gargalos, e o nosso enfoque principal será em tecnologia e em serviços. E para tanto nós temos aqui dois especiais convidados aqui. O Rodrigo, diretor comercial da Avianca. O Rodrigo, formado em hotelaria pelo Senac, pós-graduado em administração e marketing, cursando MBA executivo na Fundação Dom Cabral, possui mais de 21 anos aí de experiência no mercado, 16 deles, inclusive atuando na hotelaria, né, Rodrigo? E agora os últimos 5 anos atuando como diretor comercial de uma das principais companhias aéreas do Brasil. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Alexandre, agradeço a todos. Obrigado. Do nosso lado direito, o Paulo Rezende, né, diretor também comercial da Amadeus Brasil. O Paulo, graduado em matemática pela Fundação Santo André, MBA em tecnologia da informação pela Fundação Getúlio Vargas, possui mais de 18 anos aí de experiência na indústria de tecnologia, sendo os últimos 7 deles em vendas, né? E atualmente, começo desse ano, né, Paulo? Exato, fevereiro. Fevereiro, atuando desde então como diretor comercial da Amadeus, também um dos grandes sistemas de distribuição do mundo. Vai poder falar um pouquinho para nós, interagir aqui sobre a experiência do viajante, tecnologia, juntamente com o Rodrigo. Obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer, obrigado a todos e boa tarde. Pessoal, nós temos aqui a ideia de realmente concentrar a nossa discussão no âmbito de tecnologia, de experiência do viajante corporativo e falar um pouquinho dos gargalos desse mercado. No final, 15 ou 20 minutinhos, nós gostaríamos de abrir para algumas perguntas, para que vocês também possam se inteirar com os dois convidados. Fiquem à vontade nesse período para poder fazer os questionamentos e tirar as dúvidas que vocês tenham. Espero que vocês aproveitem o painel. A gente tem aqui fiz algumas perguntinhas para o Paulo e o Rodrigo, bem interessantes, para que eles nos ajudem aí no nosso debate, e a gente vai começar a discutir em relação a isso. Paulo, Rodrigo, para que a gente possa iniciar o nosso debate e ter realmente uma concordância com o nosso tema central, a tecnologia disruptiva vem provocando uma forte mudança na forma de relacionamento das TMCs, com os clientes, principalmente, lógico, os clientes corporativos. Mas até que ponto a tecnologia é de fato o driver dessa relação e qual é o principal gargalo, na opinião de vocês? O que vocês estão vendo deste mercado, falando de serviço, de tecnologia, e se realmente tecnologia é o driver aí desse negócio? Beleza. Por favor, Paulo. Começo eu? Beleza. Por favor, Paulo. Eu acho que a tecnologia realmente influencia de uma forma muito forte o comportamento das novas gerações, principalmente dos millennials. São pessoas que têm uma facilidade muito grande no trato com a tecnologia e eles estão vindo para o mercado de viagens, né? Então, ainda não são a maioria dos viajantes corporativos, mas já são a metade dos viajantes de uma forma geral, contando o lazer também. Então, a tecnologia e as novas formas de interação provocadas por essa tecnologia, muito baseado na mobilidade, no celular e na internet, com certeza estão provocando uma mudança grande e demandando um atendimento diferenciado das agências, das companhias aéreas, dos provedores de uma forma geral. Quando a gente fala de tecnologia disruptiva, eu não sei se todo mundo já tem claro o que é uma tecnologia disruptiva. Vocês sabem quais são as tecnologias disruptivas? Quem sabe, levanta a mão, por favor. Beleza, ele sabe, então eu vou dar uma geral que nem todo mundo sabe, mas assim, a gente ouve muito falar em inteligência artificial, a gente ouve muito falar em internet das coisas, a gente ouve muito falar em em chatbots, né? Então, na verdade, vou falar um pouquinho o que é cada uma e aí depois a gente vai vendo imaginando como isso pode impactar no atendimento do viajante, especial do viajante corporativo, né?
Chatbot, imagina você estar interagindo com o seu cliente através do WhatsApp ou através do Messenger, do Facebook, e está conversando com ele como se estivesse num bate-papo que você está normal no WhatsApp. Na verdade, o chatbot por trás, você está levando uma conversação como se fosse uma conversação com um amigo, mas do outro lado está alguém prestando um serviço para você baseado nessa tecnologia de conversação via o Messenger e com um sistema por detrás, que é um sistema de inteligência artificial que tem uma base de conhecimento forte e aprende de acordo com as perguntas e respostas e com os erros e acertos. Ela tem a capacidade de aprender. A IBM tem um produto ótimo que é o Watson, que é um produto que tem uma inteligência artificial e permite, hoje, por exemplo, suportar um médico para fazer um diagnóstico mais preciso de uma doença, sem o cara ter que ir na cabeça, se o cara tem colesterol alto, se ele está com a glicemia baixa, isso combinado dá determinada doença, isso de forma muito mais complexa, a inteligência artificial pode te ajudar. Então, o chatbot pode ser uma ferramenta bem legal para você fazer uma busca de viagens, para você dar um atendimento para um cliente, para você poder solicitar uma remissão caso tenha ocorrido alguma disrupção na sua viagem e coisas assim, né? A internet das coisas. O que é a internet das coisas? A internet das coisas é você ter como saber que uma pessoa está passando por um determinado ponto, ela consegue identificar e registrar a sua presença, porque ele sabe que você tem o seu celular e você está passando aqui em frente à Vila do Saber. Ele poderia estar te convidando, você é de uma agência corporativa e tem uma palestra que vai falar de viagens corporativas, por que você não vai assistir essa palestra? Imagina o que você poderia fazer como uma agência de viagens, sabendo o destino do passageiro, quanto tempo ele vai ficar lá, onde ele está passando. Você pode fazer uma série de ofertas super pontuais. Esse é um outro tipo de ferramenta que pode ajudar a trabalhar o serviço para o cliente. O que mais? Inteligência artificial, chatbot, o que mais? Você tinha mencionado outro. Virtual. Realidade virtual. Poxa, realidade virtual, realidade aumentada. Quem que aqui baixou o Pokémon GO? Baixou isso, está presente em todas. Então, é um pouco usar esse tipo de realidade aumentada para colocar o viajante dentro da cabine da Avianca Business indo para Nova York a partir de dezembro. Depois de feito uma reserva no Amadeus ali e tal, aí vai fazer a Avianca. E você pode, imagina, que legal para o viajante corporativo poder identificar o assento, poder se colocar ali, saber se a perna dele vai caber. Eu sou uma pessoa que tem um problema de altura, não é um problema, mas às vezes tem algumas companhias aéreas que eu tenho uma dificuldade para esticar minha perna. A Avianca não é o caso, mas eu tenho esse tipo de problema. Então você vai poder colocar o viajante ali dentro e ele vai poder escolher o assento vivenciando a experiência. Mesma coisa um hotel lá na ponta, ele pode pegar e fazer uma visita no quarto. Estou falando demais já, né? Não. Fazer uma visita no quarto, identificar. Então, são coisas que realmente vão ajudar bastante o serviço no futuro. Se a gente compara o Brasil com outros mercados mais maduros, tipo Estados Unidos, Europa, mesmo a Ásia, em especial a China, a gente vê que esses países estão muito mais adiantados no uso do celular como uma ferramenta de viagem mesmo, de serviço para o viajante, principalmente o corporativo. No Brasil, a gente tem iniciativas já das empresas locais, tipo que tem os online booking tools, tipo uma Argo IT, um Reserve, mesmo a Amadeus tem um produto novo agora no mercado, que é o Site, que é um produto que tem o conceito de mobile first, tudo que é feito, novas features vão primeiro no Amadeus, primeiro no mobile, depois para o desktop, porque a gente vê que é uma tendência mesmo de futuro. Eu tenho 2 filhos, um de 18, outro de 16, nenhum deles usa e-mail. Se eu não quero ter resposta deles, é só mandar um e-mail, mas eu mando um WhatsApp depois de umas horas. Mas, assim, é um celular e muito
o Messenger, né, o WhatsApp, essas ferramentas de interação. Então, o Brasil, apesar de ter uma penetração super grande de celular, de ter uma penetração grande de smartphones, a gente tem uma complexidade muito grande de conteúdo. O conteúdo no Brasil para turismo é muito fragmentado. A gente tem muito conteúdo de aéreo fora do GDS. A gente tem muito conteúdo de hotel, que são poucas redes e muitas propriedades, então é muito fragmentado. Isso tudo dificulta esse tipo de utilização da ferramenta, desse tipo de tecnologia, porque você tem, para usar todas essas ferramentas, você tem que ter uma base de dados super integrada, consistente, em que as coisas que os fluxos possam fluir de uma forma muito mais fácil e contínua, né? Então isso eu vejo que é um gargalo grande para o Brasil. Amigável para o viajante também, né? De uma forma bem amigável, né? Exatamente, que você possa apresentar de uma forma que seja amigável, que não tenha que entrar em 1, 2 ou 3 telas para poder buscar todo o serviço, né? Perfeito. Paulo, vamos continuar. É importante a gente ter a visão, né, do que é uma tecnologia disruptiva. Então falamos aqui de coisas importantes como inteligência artificial, falamos sobre realidade virtual e a internet das coisas, que é algo que está impactando diretamente nas viagens e especialmente nas viagens corporativas. Rodrigo, o que a Avianca pensa sobre isso? Como que vocês estão trabalhando a parte de tecnologia e a experiência do viajante na Avianca? E principalmente, pegando um gancho do que o Paulo falou, qual que é a nossa grande diferença para o mercado norte-americano e talvez o mercado europeu, quando falamos sobre a aviação e a tecnologia empregada a ela para os viajantes corporativos? Qual que é a tua visão em relação a isso? Bom, vamos lá. Bom, depois dessa aula do Paulo, obrigado, também aprendi bastante. Obrigado porque realmente eles têm uma visão Amadeus. Nós usamos o Amadeus dentro da Avianca, isso para nós é uma referência, e eles têm nos ajudado muito nessa questão da transformação digital da Avianca desde que nós fizemos a nossa migração de sistema faz 2 anos e meio. Então são super parceiros nossos, nos auxiliam muito nisso. A nossa busca, porque a questão da tecnologia, ela tá dentro das nossas vidas o tempo inteiro, né? Todas essas tecnologias que o Paulo já comentou, mas transportar isso para dentro das nossas empresas é o grande desafio, que é o que a gente acabou de comentar, né? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo um pouco baixo, mas estou te ouvindo, na boa. E isso para nós não é diferente na nossa realidade. Nós somos, como vocês sabem, uma empresa, eu não quero ficar só me prendendo na Avianca, mas só para fazer um paralelo, nós somos a empresa mais nova e a menor das companhias aéreas, e a gente corre atrás em relação à tecnologia. Tem companhias aéreas que já estão com algumas questões mais avançadas do que a gente, principalmente na questão de mobilidade, que foi muito o que o Paulo falou. Então, para nós, isso é um norte. Nós temos isso como busca, e se a gente não tiver esse investimento o tempo inteiro e com parceiros, que nós precisamos dos parceiros, e a Amadeus é fundamental, não é porque o Paulo está aqui, mas isso faz parte, isso é necessário, porque eles são o nosso... Não. Problema? Melhorou? Estão me ouvindo? Obrigado. Então a gente tem todo um planejamento, todo um roadmap daqui para frente, mas muito voltado para a experiência do passageiro. E é sempre pensando nisso. E o maior desafio qual é? Melhorar a experiência do passageiro e o máximo que a gente puder em ter mobilidade, onde o passageiro consiga ter a melhor experiência. A mão, né? Para de mexer, né? Muito chiado. Chiado muito alto. Tá chiado muito alto. Melhorou. Não, tava um chiado muito alto no fone.
tá com chiado. Chiado, todo mundo com chiado. Todo mundo. Vocês estão aí também, né? Chiado. Vocês estão chiados, né? Vocês estão ok? Vocês estão ouvindo a gente? Agora ouve. Bom, falando em... Ah, não, mas agora não está ouvindo, não. Está ouvindo, né? Agora tá? Tá todo mundo. Bom, falando em tecnologia... é um pouco do gargalo também. O gargalo, de verdade, a gente não comentou, mas o gargalo da infraestrutura no Brasil é uma limitação para mobile também, né? Só toma cuidado para colocar fone de ouvido lá na avião, que não dá esse problema. Pelo amor de Deus. Mas você tava... Era de uma outra companhia, né? O fone. Eu não queria comentar, mas enfim, não tem problema. Mas era mesmo. Sobre a tecnologia, um pouco que a Avianca, né, como uma empresa mais jovem, enfim, tá... Exato. Então, como uma empresa mais jovem, a gente e os investimentos são altíssimos e a gente vem buscando. A gente tem passado por uma transformação muito grande de novos produtos, novos voos. Isso necessita, não é só o produto, a gente tem que melhorar a experiência do viajante. Então, isso muito voltado para a mobilidade. Então, melhoria de site, melhoria dos aplicativos, melhoria dessa experiência que a gente tem na tecnologia. Então, isso é uma preocupação número 1 para nós. Sem isso, a gente realmente não avança. Na relação com as agências e com as TMCs, a gente também tem projetos para que a gente aproxime essa relação de forma o mais tecnologicamente perto deles. Então nós mesmos estamos desenvolvendo toda uma transformação digital de CRM dentro da empresa, que isso ajuda tanto a gente conhecer o passageiro quanto a gente conhecer os nossos parceiros. E isso a gente vai desenvolver, isso já está dentro de um desenvolvimento, isso mostra mais uma maneira da gente relacionar de uma forma com tecnologia com os nossos parceiros. E fazendo um paralelo, como o Alexandre perguntou, entre América do Norte, Europa e Brasil, no mundo da aviação, eu diria, principalmente nos Estados Unidos, e aí o Paulo também pode me ajudar, porque eles também estão presentes muito nos Estados Unidos e mais na Europa até, a gente faz benchmarking com os Estados Unidos, não tem jeito. Eles têm, se a gente compara companhias como uma Delta Airlines, e aqui eu não estou falando de concorrência, que a gente pode falar, a gente está falando de aviação em geral, benchmark em relação ao que eles fazem, o que eles proporcionam em termos de tecnologia e facilidades para os passageiros, nessa relação de ter tudo mais na mão e muito mais dentro do seu device, né, dentro dos seus devices mesmo. Então, isso é algo que a gente vai correr atrás. Eles estão mais na frente, mas é uma grande preocupação das companhias aéreas no Brasil de fazer isso e chegar. Eu tenho certeza que a gente vai chegar, porque se a gente não chegar também, a gente vai ter problema de experiência do cliente aqui dentro e problema de crescer a aviação no Brasil. Não é só e a questão de tecnologia não é só ligada a nós, como o Paulo falou, estrutura também. Todos os nossos aeroportos precisam suportar isso também, né, para que possa acompanhar, que os dois lados melhorem essa questão e no fim das contas que o passageiro seja o maior beneficiado de tudo isso. Nessa questão de tecnologia voltada para o mercado corporativo, Paulo, Rodrigo, muito se fala, né, sobre a sua explanação, Paulo, sobre a inteligência artificial no nosso mercado e a própria realidade virtual, né? Se a gente der uma passada aqui em alguns stands, a gente está vendo todo mundo aí vender ou mostrar os seus serviços através de realidade virtual, os óculos de 4, 5D, aquela coisa, isso virou uma febre na venda de produtos e serviços. Eu queria chamar um pouco a atenção para esse aspecto. A gente vai ter, acho que, um outro debate, acho que nessa mesma arena, depois vocês podem confirmar, sobre inteligência artificial, onde eles vão entrar um pouco mais a fundo sobre inteligência artificial e como isso está impactando o nosso mercado. Mas eu queria trazer para vocês e também para o nosso público alguns números muito interessantes de uma pesquisa recentemente realizada pela agência sobre realidade virtual. 55% dos entrevistados acreditam que os avanços em inteligência artificial podem melhorar suas experiências de viagens, né? Isso os viajantes corporativos estadunidenses, americanos. 62% descartam a hipótese que a inteligência artificial e a realidade virtual
podem acabar com a humanidade como conhecemos hoje. Né? Nós vivemos uma nova transformação digital, falamos muito de revoluções industriais, estamos vivendo uma revolução tecnológica. Por um outro lado, na Europa, a gente tem um nível de confiança em relação a esses dois pontos mais baixos do que nos Estados Unidos. Na Suécia e na Noruega, por exemplo, apenas 37% acreditam que avanços de inteligência artificial podem melhorar sua experiência de viagem. Não é? O Amadeus está lá dentro da Europa, né? Muito forte, né, Paulo? Seguido de 41% do Reino Unido, 42% da Austrália, 44% ali Canadá e França e 47% em Singapura. Isso demonstra que há realmente um nível de confiança um pouco mais baixo do que os americanos, um pouco do que o Rodrigo estava falando de fazer benchmark com esse mercado tão desenvolvido e evoluído. Outro número muito interessante que nós puxamos aqui é que se eles acreditam que essas duas tecnologias disruptivas podem acabar com a humanidade. 72% dos viajantes de negócio da Noruega dizem que não. 70% na Suécia, 67% no Reino Unido e assim por diante. Então há realmente uma confiança maior que mesmo com essas tecnologias, a humanidade como nós conhecemos hoje, e trazendo isso um pouco para o viajante corporativo, não haverá grandes impactos em relação a isso. Né? Agora, essa mesma pesquisa, ela demonstrou um item muito importante ainda, que é a questão da mobilidade. O viajante corporativo, antes de nós pensarmos em realidade virtual ou até mesmo inteligência artificial, ele gostaria de ter toda a tua interação apenas pelo smartphone. Né? Entendo aqui que talvez ele não queira entrar numa empresa de táxi, ele não queira entrar num aplicativo do Uber, do Cabify, ele não quer entrar em outro aplicativo de uma companhia aérea ou de um OBT, ele quer ter a mobilidade em um só aplicativo para que ele possa fazer a tua viagem do que chamamos de end-to-end, né? Sair da tua casa e retornar em segurança com um aplicativo em mãos. E a pesquisa demonstra isso. 76% dos americanos desejam maior integração pelos smartphones. E é bem alto também na Europa. 68% na parte de Suécia, enfim, com Singapura, Canadá e Noruega. E gostaria de passar para vocês aqui, falando de inteligência artificial e em seguida a gente discutir um pouco disso, uma empresa, o Paulo conhece muito bem, né, que é a Navitaire, perfeito? Uma empresa adquirida pelo Amadeus em 2015, uma operadora de baixo custo, né, Paulo? Na verdade é uma solução para as companhias aéreas que tem um custo mais baixo, na verdade, a aplicação. Com menos recursos também, mas com bastante adequado para o segmento da aviação. E trata-se da primeira tecnologia, ou primeira empresa, ou primeira tentativa da indústria de viagens de utilizar a tecnologia de inteligência artificial para solicitar viagens, né? Então, o modo que nós fazemos hoje através de um smartphone ou um teclado do PC ou nos nossos laptops, a primeira tentativa por esse grupo de pessoas com essa empresa de se fazer isso através da inteligência artificial e da realidade virtual do negócio. Vamos dar uma olhada no vídeo da Navitaire para vocês darem uma olhada no que nós estamos falando. Tá saindo o som aí não, né? Tá com som?
Vídeo. Som. Eu quero o som no vídeo, que ele falou que estava com som no vídeo, agora não está mais. Eu não sei se eles podem ficar aqui, eu acho que o pessoal dá uma olhadinha, né? O pessoal lá da cabine acho que dá uma olhadinha, né? Desculpa, pessoal. Tá? Mas é importante que também vocês, está em inglês, mas é importante que vocês tenham uma interação com o som também. Tá, só comentar, a Navitaire é uma empresa que disponibiliza para as companhias aéreas uma solução de check-in, a solução de controle de bagagens, a solução de tarifas, reservas, o que a gente chama de PSS, Passenger Service System, que faz toda a gestão da companhia aérea no check-in, aquelas soluções. E a gente tem das 4 companhias domésticas hoje no Brasil, 2 são usuárias do sistema Amadeus, como a Avianca, que se chama Altair, e outras 2 são usuárias desse sistema Navitaire. A Ryanair, por exemplo, na Europa, que faz milhões e milhões, acho que tiveram 100 milhões de passageiros transportados esse ano passado e utiliza a Navitaire. Tá? Não está saindo som para eles, nem para nós. O vídeo vai, mas o som não. Já é outro vídeo extra. Não é esse vídeo, é outro. Esse aqui eu acho que é É da tela deles. Ah, tá. Só era pra ver do vídeo. Tá aqui. Vai acabar a bateria. Como tá o som aqui? Só mais um pouquinho, pessoal, porque é um vídeo que realmente é bem interessante, porque um pouco torna mais concreto o que a gente está falando de inteligência artificial, de realidade virtual, principalmente. Pega o vídeo lá. Ele está aqui, ó. Não fecha não que eu vou usar a apresentação. Pega aqui, ó. Sem som. Bom. Só no... Travel search and booking experience. Agora acho que foi. Travelers will be able to select a destination and a date for their flight. Once selected, a traveler will pick the Imagine if you could search for flights. Walk through a plane to select your seat. Book and pay for your trip using virtual reality. We live in a 3D world. Why shouldn't we shop for our future travel this way? An Amadeus company, Navitaire, unveils the world's first virtual reality travel search and booking experience. Travelers will be able to select a destination and a date for their flight. Once selected, a traveler will pick the flight and see the aircraft seat map to select a seat. You will also add other services to your booking. Once you have all set for your trip, you can move ahead with the payment. This could change the way travelers will purchase trips, helping airlines and other travel companies become the next generation retailers. In the era of the empowered traveler, Navitaire and Amadeus are helping. Imagine if you could search for flights.
and select your seat. Book and pay for your trip using virtual reality. We live in a 3D world. Why shouldn't we? Paulo, vocês me ouvem bem agora? Muito interessante o vídeo e a proposta da Navitaire. Eu pergunto a você, Paulo, como é uma empresa e foi uma empresa adquirida pelo Amadeus em 2015, nós estamos longe dessa tecnologia no Brasil ou no mundo? Enfim, o que você pode falar disso? Nós já temos sinais de realidade virtual e inteligência artificial no nosso mercado. O que você pensa disso e qual seria essa linha de tempo para que a gente tenha essa tecnologia aqui? Beleza. Na verdade, esse ainda é um projeto, mas é um piloto que já está funcional. Eu acho que a gente não está longe, porque a gente já passeando aqui pela feira, vocês podem ver, que nem comentou o Alexandre, uma série de destinos, alguns destinos de Mato Grosso do Sul, por exemplo, bonito, você pode entrar lá nas grutas, tal, utilizando o óculos deles e passear um pouco ali pelo estado lá de Mato Grosso do Sul. Eu acho que é alguma coisa que vai chegar muito rápido, claro que demanda um investimento grande, porque você tem que filmar os cenários todos em 360 para poder, com uma qualidade boa, para a pessoa poder depois ser inserida e você poder ter a visão de como se você estivesse ali. Mas além desse caso específico aqui, que a gente tem de reserva, né, de avião, de carro e tal, na Amadeus também a gente tem um outro projeto que é a seleção do assento, mas entrando na cabine do avião, né? Você tem alguns modelos de avião lá, com a configuração definida pela companhia aérea, e você pode passear pela cabine, pela classe que você queira avaliar. Então, eu acho que é alguma coisa que, sei lá, em 3 anos, 5 anos, a Avianca vai continuar sendo nosso cliente e vai estar utilizando alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu acho que está próximo. O investimento é muito grande. A Amadeus estava próxima de adquirir uma empresa há pouco tempo especializada em realidade virtual e tal, acabou não fechando o negócio, mas está buscando e certamente a gente vai investir bastante nesse caminho. Mas vocês acham, a pergunta que não quer calar, né? Há um paradoxo muito grande entre tecnologia e empregabilidade. É? Quando nós aportamos tecnologia em mercados, e não estamos falando só em mercados de viagem, em contrapartida a gente tem uma ideia que teremos problemas na questão de empregabilidade. Essa tecnologia, na opinião de vocês, Rodrigo, eu vi um pouquinho também vocês, pode acabar com os empregos e a empregabilidade no nosso mercado corporativo? A maneira como eu vejo, né, eu acredito que, até como a visão dos europeus, como você falou, né, se a gente olhar para o mercado de viagens corporativas, por mais que a tecnologia seja importantíssima e cada vez mais, eu acho que ela vai auxiliar as pessoas dentro das agências de viagens das grandes TMCs. Eu acho que ela vai, na verdade, vai ajudar com que os consultores, os agentes de viagens possam prestar um melhor serviço para os clientes deles. Essa é uma visão que nós temos, a gente conversa muito disso. A tecnologia vai chegar, isso está aí já, né? Não tem jeito. Eu acho que é muito a forma como, principalmente, os prestadores de serviço desse segmento vão se preparar para usar isso, para ajudá-los no dia a dia. Eu acho que se eles souberem encontrar essa característica, eu acho que aí não tem para ninguém. Eu acho que essa relação humana não vai perder. Até porque eu acho que o conhecimento que o ser humano tem é muito maior do que, por mais que a inteligência artificial se desenvolva, o Watson e a inteligência e toda a parte de aprendizado cognitivo que eles tenham, eu acho que a pessoa não vai ser substituída e isso vai ser um aliado dela para melhorar esse serviço. Essa pelo menos a opinião que eu tenho. Paulo, pegando esse gancho, o que você acha? A Amadeus está investindo pra caramba, né? Com certeza. Né? Talvez, pegando esse gancho do Rodrigo,
o nosso mercado, os agentes, clientes, demais parceiros vão ter que se reinventar, vão ter que talvez mudar um pouco a especialidade nesse negócio? Então, eu vejo cada vez mais o agente de viagem como se fixando na parte de consultoria de viagem mesmo. A gente fala muito isso, consultor de viagem e tal, mas eu realmente acredito nisso, porque eu acho que as tarefas mais operacionais, tipo um atendimento que você faz para tirar uma dúvida com relação à emissão de uma passagem, sobre uma reemissão, são coisas que são automatizáveis de uma forma muito mais fácil. Você oferecer um destino quando a pessoa quer fazer um investimento maior, passar umas férias, falando do lazer, umas férias na Europa, gastar mais dinheiro, fazer a viagem da vida, eu acredito que ele vai continuar utilizando o consultor de viagens, porque é muito investimento feito ali e que você precisa garantir. Também eu vejo a presença das corporações, das TMCs, muito voltadas para a consultoria das corporações. Eu acho que normalmente a parte de viagens não é core das empresas, né? Na maioria, 99% não é o core fazer administração de viagens. Então, por que não delegar a parte de controle de suas viagens, a parte de respeito à política, a parte de negociação com provedores, para um especialista do mercado, alguém que tem contato com todos os provedores, que pode ajudar uma corporação a montar um melhor mix de produtos, de hotéis, de provedores de transporte, de acordo com a necessidade específica daquela corporação, dos destinos mais buscados, da participação dos viajantes daquela corporação, naquela empresa, naquela rota. Por que não aproveitar bastante as TMCs, né? Eu vejo muito as TMCs se colocando como consultoras de viagem para as corporações, e no caso das empresas de lazer, eu vejo muitas questões mais operacionais, sim, automatizadas, as questões mais simples de uma busca de voo, mais simples também, feitas por ou chatbot, como eu comentei, ou robôs, alguma coisa assim, isso vai acontecer. Mas o consultor de viagem cada vez mais vai continuar sendo buscado, e na verdade o crescimento do mercado de turismo é algo que a gente não pode deixar de lado, né? Na verdade, a gente está tendo um crescimento enorme no número de viajantes. A previsão em 10 anos é que o crescimento do número de viajantes, por conta do crescimento econômico ao redor do mundo, por conta de você ter mais oferta de passagens mais baratas, a previsão é quase dobrar o número de viajantes em 10 anos, que é um volume enorme. O PIB, a contribuição do mercado de viagens no PIB, também em 10 anos vai crescer 70%. Então é um mercado que vai gerar cada vez mais demanda, independente de novas funcionalidades, novas ferramentas, novas tecnologias que vão permitir que os jogadores aqui do mercado de viagens prestem um melhor serviço, com mais eficiência e um preço que seja palatável tanto para o próprio provedor de serviço, como uma agência de viagem, como para quem está consumindo, seja o viajante final ou a empresa. Isso vai acontecer. Então eu acho que a tecnologia tem que ser usada e vista como como benéfica, né? Ela vai acabar ajudando muito a suportar todo esse aumento de demanda que certamente virá. E o nosso passado recente também, eu acho que nos demonstra isso, né? Quem imaginava que nós sairíamos lá do bilhete físico para um bilhete virtual, e nós nos questionávamos sobre isso, e como que vai ficar o mercado, né? Controle, o emprego, enfim, como que a gente vai fazer? Logo em seguida veio com grande força as online booking tools. Então, agora é o cliente que vai fazer a minha reserva, o que meu consultor vai fazer, não é? E nós passamos por esse estágio, né? Nos reinventamos, e eu acredito, olhando um pouco do que vocês estão falando, que é isso, é uma forma, é inevitável o aporte de tecnologia no nosso mercado, mas vai ter espaço ainda para este mercado. Em cima disso... Só um comentário, além do espaço, eu acho que vai gerar, que é uma demanda mesmo, porque... A galera mais jovem aí que está vindo, eles, assim, o pessoal fala, é nativo digital. Realmente, outro dia estava vendo um vídeo
o que o pai postou, deu um telefone pro rapaz, assim, aquele telefone de discar, e falou, se vira aí. O menino não sabia nem, o moleque devia ter uns 17 anos, 16, ele não sabia o que fazer com aquilo, ele apertava o botão, apertava o número, assim, o cara, ele pega, você pega nenê, ele joga numa tela dessa, ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, né? Ele vai passar a mão aqui para poder fazer o touch ali. Máquina de datilografia, nem pensar, né? Esse negócio que a gente viu aqui, que da Naviter, pô, legal tal, mas isso me lembra um pouco o Windows quando surgiu lá 10 anos atrás e como a gente vê agora um iPhone. Porque lá atrás era um negócio, pô, era legal pra caramba, mas tem condição de ser 3D, tem condição de ser um negócio muito mais próximo da pessoa mesmo, física. A gente está falando aqui e tem alguém parecido com a gente fazendo esse tipo de coisa, né? Não ser uma figura de um avião, mas ser um avião mesmo, filmado e a gente ali dentro. Eu acho que isso tudo virá e a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito. Em cima disso, Rodrigo, tem um amigo meu, nós trabalhamos aí bem com alguns OBTs, né, a proximidade, e às vezes a gente vai pedir alguma coisa para o cara fala, mas por que o cliente não usa o que já tem? Por que a gente está pensando e ele nem está usando o que já está na prateleira? Então eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Antes de a gente pensar em tudo isso, que uma hora vai chegar, talvez nós não deveríamos pensar no que está na prateleira, o que é básico hoje em tecnologia no mercado corporativo. E nós TMCs, nós clientes ou qualquer outro player, stakeholder do mercado, não poderíamos estar usando já essas tecnologias que estão na prateleira? Nós temos bastante coisa aí bem interessante que muitas vezes esse meu amigo fala, pô, mas o cara gasta tanto e não usa. E é verdade, está lá para ser usado e já está pensando na inteligência artificial ou na realidade virtual. O que vocês têm para dizer um pouquinho sobre isso? Rodrigo, fica à vontade. Bom, posso falar? Claro. Eu concordo com você, Alexandre. Quando a gente faz nesse nosso relacionamento com toda a indústria, né? Se a gente falar aqui no Brasil existem, e você vê, falando na parte dos TMCs, a gente vê a busca diária deles de desenvolverem cada vez mais metodologias para se relacionar melhor com seus clientes. E como que leia-se isso? Melhores relatórios, melhores informações, melhores... ou seja, esse relacionamento sendo construído para que você beneficie seu cliente, que ele tenha a melhor gestão de da política de viagem dele. Então o que eu quero dizer é o seguinte, existem sim as tecnologias, já que é o básico que tem aí, e não é utilizado na sua totalidade, eu também acho que não. E eu acho que é um pouco de... Eu acho que tem dos dois lados, eu não sei se falta de capacitação de um lado para poder explicar e falta de entendimento do outro para poder entender essa questão. Falta de comprometimento dos próprios usuários dentro das corporações em aderir às tecnologias que já estão aí disponíveis para poder utilizar, e falta dessas... Quando você faz esse paralelo com os mercados mais maduros, americanos e até europeu, os viajantes já estão muito mais acostumados com isso, e eles pedem isso, eles querem isso, eles respeitam essa questão. E quando você tem um respeito maior, você consegue aplicar e implementar melhor as tecnologias que já existem. E você não precisa ficar pensando lá na frente. Aí você pode pensar... Aqui não, acho que no Brasil a gente tem essa mania de atropelar um pouco as coisas e por querer se igualar ao que tem no resto do mundo. Eu acho isso fantástico, mas eu acho que voltar um pouco para o básico, eu acho que isso é fundamental, e entender, porque se a gente conseguir só utilizar o que já tem, já vai melhorar um pouco essa relação e a qualidade e a experiência desses viajantes na relação com a TMC e na própria gestão da sua viagem, né? Eu acho que basicamente isso. O que você acha? Concordo também com você, Rodrigo. Eu ouvi um pouquinho, Paulo, o que o Amadeus tem já de prateleira e por exemplo, você pode falar um pouco do mercado também, não só do Amadeus, e que a gente poderia explorar um pouco mais, né? Quando a gente fala em viagens online no corporativo, nos remete que nós estamos pensando nisso, estamos pensando em fechar acordos, fazer algo diferente, mas nem 20% dos nossos hotéis hoje são reservados através de online Booking Tool. Exato. O cliente ainda não tem, talvez, a condição necessária de fazer uma reserva de hotel online.
Garanto que 20 a 25% das reservas aéreas são feitas de maneira offline por uma TMC, pelo um call center, perfeito, Rodrigo? E não de forma online, através, seja de uma OTA, através de um online que tem tudo, uma TMC. Então, precisamos talvez evoluir um pouco nesse sentido, antes de a gente também alçar voos maiores, como o Rodrigo falou? Eu concordo. Eu acho assim, que a gente tem um trabalho de casa para fazer. E aí eu incluo as empresas de tecnologia. Quem daqui é agente de viagem? Quem daqui é usuário da Amadeus? Só um? Estamos mal de share aqui. Beleza. Muita oportunidade, eu estou vendo aqui. Tem exatamente. De tecnologia, tem gente de tecnologia? Beleza. Então, o que eu acho é que assim, as empresas de tecnologia têm um trabalho a fazer com as agências de viagem, porque tem muita oportunidade de ganho de eficiência, né? A gente tem uma questão por conta de ter um conteúdo tão fragmentado, que a gente já falou, muita companhia aérea fora do GDS, que devia estar no GDS, muito hotel fora do GDS também, fora de algum agregador comum. Na verdade, você tem que fazer conexão com muita gente. No caso específico do Brasil, você tem um monte de hotéis que não tem uma internet, não tem um sistema para fazer gestão, para fazer uma reserva automatizada. Mas boa parte, acho que um 80-20 poderia ser automatizado e a gente poderia ganhar eficiência porque se a gente não tiver esse básico, a gente não vai conseguir dar nenhum salto para prover um serviço melhor para o cliente, sem ter por trás ali. Muitas vezes o cara acha que está fazendo uma reserva online, só que cai para uma fila, cai para alguém que vai pôr a mão ali e vai fazer alguma coisa manual. Então eu acho que sim, a gente tem bastante oportunidade. Tem uma série de produtos da Amadeus, você que é cliente nosso, você utiliza os robôs da Amadeus de emissão, de esquema. Bom, então, os que não são Amadeus, vocês estão perdendo oportunidades de automatizar o trabalho de vocês. Mas a verdade é que a gente tem muita coisa para poder melhorar a vida do agente de viagem, e melhorando a vida do agente de viagem, melhorar a vida do viajante final, porque você vai responder mais rápido, vai fazer a reserva mais rápido. E aí, quando você estiver integrado, quando você estiver automatizado, você vai ter condições de pôr camadas adicionais aí de serviço e aí utilizar outras ferramentas, né? Quando eu falava que a realidade virtual eu acho que é uma coisa que a gente coloca muito mais rápido, é porque você não depende tanto dessa integração, porque você tem lá o seu front-end, você tem o seu Booking Tool e tal, então você tem o seu inventário para disponibilizar. A grande questão que eu vejo, a dificuldade maior vai ser no fluxo de reserva, na confirmação, em todas essas atividades que dependem muito dessa integração por detrás e dessa automatização no contato com os outros provedores de serviço aí. Aí eu vejo bastante dificuldade. Eu não sei se eu fugi da pergunta. Não, tá perfeito. Aproveitando em relação a isso, mudando também um pouquinho o nosso foco. Só uma coisa, quem não é Amadeus aí, eu queria o cartão depois, tá? O Paulo já está fazendo merchan aqui. Eu também vou dar meu cartão então, mas não... Brincadeira. Vamos... eu queria que vocês falassem um pouco em relação a disparidade de tarifas, olhando essa questão da tecnologia, uma reclamação muito grande, principalmente das agências corporativas, essa disparidade de conteúdo e de tarifas, né? Você pega o cliente que o cara vai numa consolidadora tem uma tarifa, ele vai num GDS tem outra, ele vai numa OTA tem uma outra tarifa, e na própria TMC é totalmente diferente. A gente não consegue acompanhar isso. O que fazer com esse cenário? A gente está num caminho de solução, sabemos que a Avianca já vem trabalhando na paridade dos canais, entendemos isso, mas tem solução esse negócio? Colocar vocês aqui um pouquinho na saia justa. A saia mais justa é pro Rodrigo? É pro Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Tá bom, vamos lá, não tem problema. Eu acho que a gente tem que fazer um pano de fundo que... Eu acho que hoje sim existe uma mistura de canais muito grande. Eu acho que você tem toda a razão, Alexandre. A gente vê isso no nosso dia a dia. Eu que sou responsável pela parte comercial, a gente lida com isso no nosso dia a dia. Principalmente existe a consolidação de
de grandes grupos de turismo, e esses grandes grupos de turismo não precisa nem ser grande, mas fazendo o que está aí, eles atuam em todos os canais, né? Ou seja, um grupo de turismo atua na área corporativa, atua na área de consolidação, atua na área de operação e atua numa agência online, né? Vamos falar, e eles são todos pertencentes ao mesmo grupo. Só aí você fala, uau, como que lida com isso para não ter essa mistura, sendo que cada um tem a sua condição de mercado, cada um tem que trabalhar o seu cliente ali para aquilo que lhe foi feito, né? Para o seu fim. E a gente respeita muito isso, né? Nós, na Avianca, a gente procura... a gente tem muito claro para nós a questão da paridade tarifária. A gente respeita canal, principalmente os canais que são públicos. Então, o nosso canal direto, o que tem de tarifa disponível de mercado, ela tem que ser igual ao que você for buscar numa agência online. A gente não faz esse tipo de diferenciação. Isso, a Avianca, vocês nunca vão ver essa diferença. Eu acho que o que a gente tem que entender aí sim a política e a estratégia comercial de canais, dos outros canais que são mais fechados, os canais indiretos. Aí leia-se TMC, que lida com o corporativo, as operadoras de turismo e os consolidadores. E aí são 3 canais diferentes que acabam também se misturando. E isso é uma luta diária e sendo muito prático e objetivo, isso acontece. Existem essas práticas de mistura e pegar uma condição aqui e jogar para cá. A gente tem que ser sincero. E a gente atua diretamente nisso. Se a gente detecta qualquer tipo de má prática de mistura de canal, a gente age. E nós respeitamos muito os canais e aquilo para aquilo que ele é feito, né? Então o corporativo tem uma característica, consolidador consolida e o operador vende turismo, né? Então para a gente é muito claro esse tipo de situação. A gente atua. Com a Avianca você pode ter certeza que eu posso falar que você não encontra esse tipo de situação, e se encontra a gente age e tira, mas sim, no nosso dia a dia a gente vê essa diferenciação. Eu acredito que isso é uma realidade, vai continuar? Vai depender muito da atuação dos fornecedores em relação a isso. Se for feito vista grossa, se não atuar dessa maneira, vai continuar, Alexandre. Eu acho que vai ter, e isso não é benéfico, isso é nocivo para o mercado e para aquilo que, por exemplo, uma TMC é extremamente complicado. Você acaba sendo pressionado e achatado por alguém que possa ter uma condição melhor, mas que tem outro objetivo, foco, né? Outro foco de trabalho, né? Pelo menos com a gente eu posso garantir para vocês que vocês estão tranquilos. Que bom ouvir isso. Acho que se você vender mais Avianca, você não vai ter problema. Vamos tentar vender mais Avianca. Paulo, estamos chegando ao final do painel e abrir um pouco para a pergunta, mas antes, de acordo com o que o Rodrigo falou, o NDC talvez seja uma solução ou não é uma solução? É o meio do caminho de tudo isso? É mais uma etapa? O que você pode falar sobre NDC e como que está acontecendo? É lógico que o Rodrigo também com a parte da Avianca pode opinar, mas ouvir um pouquinho a dificuldade também. E é bom você dar uma explanada em relação ao NDC. Alguém sabe quem não sabe o que é NDC? Alguém já ouviu falar? Beleza, vou comentar. NDC é um novo padrão proposto pela IATA de disponibilização do conteúdo aéreo, né? Então, a ideia da IATA é que as companhias aéreas possam seguir um novo padrão, que seja via web service, com XML, que seja alguma coisa mais flexível. Porque se a gente olhar no tempo para trás, tanto as companhias aéreas quanto os próprios GDS, já não é mais o caso da Amadeus, nasceram a partir dos mainframes e têm soluções de tecnologia de décadas atrás, né? Então, quando você quer implementar um novo serviço, vender ancillary service, que são lá os serviços auxiliares de bagagem, alimentação, assento especial, entrar primeiro na fila, alguma coisa assim, você tem muito mais dificuldade para colocar esses novos serviços por conta de toda a integração que existe entre os provedores, no caso as companhias aéreas, que têm sistemas bem antigos na maioria deles, não todos, obviamente, e os distribuidores, né, sejam os GDS, sejam as próprias companhias e outros intermediários, como uma conexão direta com as agências. Então, assim, a gente vê isso como bem positivo, nós como
GDS como intermediário aí no negócio. Na parte técnica, né? Porque à medida que você tem soluções que permitam uma maior flexibilização na integração, na interface, na implementação de novos serviços, melhor para todo mundo. A gente vai implementar o serviço mais rápido, nosso cliente, companhia aérea, vai ficar mais feliz e o nosso cliente, agência de viagens, também vai ficar mais feliz. E o usuário final também, porque ele vai ter essa possibilidade de fazer a seleção e a escolha aí de serviços. O que eu já não concordo muito é a questão de misturar um pouco essa questão técnica, que é a questão de você ter uma nova forma de integração, um novo padrão de integração, que para mim até aí é perfeito, super positivo, com uma ação comercial no sentido de um pouco privilegiar o canal direto, no caso, uma conexão da agência com a companhia aérea direto. Se vai via GDS, tem uma condição diferenciada, um preço mais alto. Se vai direto pela companhia aérea, tem um preço melhor. Porque, de verdade, para mim, isso tem um pouco cara de déjà vu, né? Por que surgiram os GDS há 30 anos atrás, né? Os GDS surgiram, não sei se vocês sabem a história, a Amadeus, por exemplo, ela nasceu da Air France, da Iberia, da Lufthansa e da SAS. Por quê? Porque esse pessoal se juntou e viu, caramba, montar um sistema e depois ter que integrar com todos os meus canais de distribuição não é um negócio eficiente em termos de custos, porque eu tenho que falar com todo mundo, tenho que integrar com todo mundo, tenho que dar manutenção nessa integração com todo mundo. Quando eu quero fazer uma modificação, teria que testar com todo mundo. Putz, e se eu quiser vender, eu sou da Lufthansa na Alemanha, quero vender lá no Brasil, como que eu vou fazer para vender? A agência do Brasil vai ter que integrar com o sistema lá da Lufthansa lá na Alemanha. Então é um pouco esse o cenário que eu vejo a partir do momento que se tenta fazer com que a conexão direta seja privilegiada, né? Eu acho que no final a solução mais eficiente em termos de alcance, seja para a companhia aérea, seja para a agência, e em termos de custos também, é um integrador que possa dar toda essa capilaridade para todo mundo. Mas eu acho que é tudo uma questão de custo-benefício, no final das contas, é questão de sentar e ajustar. Eu vejo dois aspectos, esse aspecto técnico eu acho extremamente positivo e o comercial que eu acho que está um pouco confuso e está se misturando aí. Passar para o lado comercial, antes de a gente abrir para alguma pergunta, recentemente, Rodrigo, o Paulo e os GDS, os OBTs, adoraram as mudanças, as branded fares, né? O novo modelo de grupos de tarifas, assim pode dizer uma maneira um pouco mais simples da gente falar. A Avianca, ela foi a última companhia aérea grande brasileira a adotar o modelo, mesmo depois, né, da nova legislação aprovada, né? Foi estratégico esse negócio? Como que está isso? Como que você está enxergando essa questão? Muito parecido com o que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho para fechar um pouco esse tema, lado comercial, falar um pouco de Branded Fares para vocês. Ok. Nós iniciamos há 2 dias, segunda-feira, faz 2 dias que nós abrimos. Na realidade, a Avianca é um pouco diferente. Se vocês lembrarem, quem já voou e conhece a Avianca, sabe que a gente não cobra por espaço, não cobra por serviço de bordo, não cobra por marcar assento, enfim, então a gente é mais limitado nessa questão das branded fares e mais limitado na cobrança dos serviços auxiliares, né? Então, para nós, quando veio essa nova questão da bagagem, principalmente, é interessante no ponto de vista econômico para as companhias aéreas, sem a menor dúvida, que a gente tem, né, falando português claro, sem a menor dúvida, isso dá uma outra alternativa também de ganho, mas também dá uma outra alternativa para o passageiro de voar de uma maneira mais econômica, isso é um fato. Se foi estratégico, Alexandre, foi, porque se você pegar a história da Avianca esse ano principalmente, foi uma transformação muito grande que nós tivemos em relação à internacionalização, com os novos voos, o nosso crescimento foi muito significativo. E junto com tudo isso, a gente fala assim, poxa vida, um projeto desse não é simples para a companhia aérea desenvolver, nem simples para as agências de viagens desenvolverem. Os né? OBTs. Os OBTs e tudo mais. Então,
como a gente falou assim, então vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer, vamos aprender com os erros dos outros e com as melhores práticas em relação a isso, porque a gente não precisa agora, o nosso produto já é constituído de uma outra maneira, né? É o full service, né, na verdade. Então, foi sim, Alexandre, para fechar e te dar uma resposta bem objetiva, foi estratégico, a gente esperou, olhou, e aí a gente foi de uma maneira mais tranquila e tivemos sucesso faz 2 dias, e os problemas que nós tivemos foram super pequenos, e o Amadeus, não é porque o Paulo está aqui, nos suportou isso de uma maneira extremamente positiva. Que bom, que bom. Paulo, você viu que saiu concorrente seu daqui, né? Você está assustando os concorrentes. Pessoal, Rodrigo, obrigado. Paulo, essa questão da Brand Fairs, rapidamente, está superada pelos GDS. Ainda temos alguma coisa para evoluir em relação à integração. Como que está isso agora, na quarta-feira? Na verdade, na parte do GDS, sim. Mas, como não, no caso específico da Avianca, foi super tranquila a entrada mesmo. Mas teve uma outra companhia que foi bem confusa a entrada no final de junho, começo de julho. E quem é provedor de tecnologia aí provavelmente sofreu muito. E continua sofrendo ainda. A gente tem alguns provedores grandes ainda. O Reserve, por exemplo, que é um OBT de mercado grande, soltou a versão com o Branded Fairs da outra companhia aérea essa semana, né? E entrou, semana passada parou tudo no meio do começo da semana, entrou uma versão nova, acho que ontem, corrigindo. Outros provedores tiveram dificuldades. Eu acho que assim, na verdade, isso mostra que a gente tem uma grande oportunidade, como a gente fez um trabalho planejado, quando a gente faz um trabalho planejado, envolvendo a companhia aérea, os interessados, no caso, os intermediários, as agências de viagem, olhando o que vai provocar no usuário final, a gente tem grande chance de ter sucesso. Se a gente esquece alguma parte, algum componente aí da cadeia, a gente tem problema, e foi essa a lição que ficou. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final. Alguém tem uma pergunta a fazer? A gente tem alguns minutos aí, de 10 a 15 minutos. Sintam-se à vontade a fazer algum tipo de comentário ou pergunta. Então, estamos à disposição de vocês. Se não tivermos, a gente encerra o painel. Mas gostaria aí de ouvir se vocês têm alguma coisa para poder nos falar. Vai lá. Aqui tem lá atrás também, viu? Lá atrás também tem. Embaixo, tá ligado? Não. Não tô te ouvindo. O pessoal que não era Amadeus foi tudo embora, ficou com medo de bem mim. aqui de tecnologia, viu? Realidade virtual, inteligência artificial ficou longe aqui. Caralho. Opa, agora sim. Bom, boa tarde. Meu nome é Éder, eu sou de uma startup de tecnologia chamada Fastin, que é para agilizar check-in e check-out, né, dos viajantes corporativos. Quero falar com você depois. E a pergunta que eu tenho é, além da integração com os sistemas, né, qual que é o grande desafio, né, o que tem impedido vocês, à frente das empresas de vocês, de implementar essas soluções tecnológicas para melhorar a experiência dos usuários de vocês, dos clientes de vocês? Excelente. Bom, fica à vontade. Assim, como provedor de tecnologia, eu vejo que um ponto, de novo, que dificulta bastante essa implementação de novas funcionalidades e essas novas tecnologias vem dessa questão da fragmentação que a gente tem no conteúdo, né? A gente, para você ter uma ideia, se você hoje for buscar o conteúdo aéreo, você tem que conectar-se com um GDS e com outras 4 companhias locais. São 5 conexões, ok, não é tanta coisa, mas imagina quando você tem que conectar para ter as melhores tarifas de hotéis, tem que falar com um monte tem que ter muitas integrações, e aí estamos falando em dezenas, a não ser que você escolha alguns agregadores também, né? Mas além disso, o passo seguinte, né? Você obter a informação que seja relevante para o cliente, não só fazer a reserva. Fazer a reserva é algo simples e básico, né? Mas se você imaginar,
poxa, eu quero melhorar a experiência do usuário do hotel oferecendo algum tipo de serviço, ou imagina melhorar o serviço para um usuário de um aeroporto, identificando, poxa, esse cara está no voo X, a companhia já avisou que vai atrasar 30 minutos, ele está passando em frente da escada que dá no lounge e eu vou oferecer para ele uma sala VIP naquela hora que ele vai ficar esperando por R$15. Ou vou dar de graça porque ele tem um cartão Black da minha marca. Então, a grande questão é toda essa integração de toda essa informação e o trabalho, né, em cima de Big Data, em cima de tudo isso. E a fragmentação do conteúdo. O fato de não ter... Você está com Wi-Fi bom aqui? O fato de você não ter Wi-Fi à disposição, grátis. Mudando totalmente de assunto. Eu vi um negócio, eu tive uma feira de turismo lá em Salvador e tinha um pessoal lá daquela Ilhas Baleares, Maiorca e Menorca. Os caras recebem 15 milhões de visitantes internacionais por ano. A gente recebe 6 no Brasil. Uau. E é um país de 1.200.000 habitantes. É um pedaço da Espanha lá pequeno. E uma coisa que eu achei simples, mas assim, do caramba, eles puseram Wi-Fi grátis nas praias. Então o que acontece? O pessoal, aquela puta vista linda, o cara vai lá e pode fazer o que quiser ali e pode bater uma foto, tirar um selfie e tal, publicar no Facebook, no Instagram. Olha a publicidade grátis que tem. Então, assim, por que não ter aqui, né? Isso aqui é uma entidade privada, né? Por que a Expo Norte não dá Wi-Fi para todo mundo? Por que não faz uma parceria com a Telefônica, com a Vivo, com não sei quem? Enche aqui de Claro, de Vivo e dá Wi-Fi para todo mundo. É esse tipo de coisa que eu acho que ainda a gente precisa melhorar muito em termos de infraestrutura. Mas tem muita oportunidade. Mas eu quero falar com você porque a gente tem um programa especial para startups, tá? Quer completar, agregar alguma coisa, Rodrigo? Se você pensar em companhia aérea, o nosso sonho, acho que todo mundo percorre como melhorar a experiência de check-in, né? Ou seja, de aeroporto e tudo mais. Eu acho que o Paulo tocou num ponto, e aí volta a pergunta que o Alexandre veio antes, vamos fazer o básico primeiro, né? Eu acho que melhorar o básico, e acho que às vezes a gente tem que pensar lá na frente onde a gente quer chegar, mas a gente tem que sempre melhorar o básico primeiro. E o investimento é muito grande, né? Para você, dentro de uma companhia, existem várias prioridades. Então, acho que você tem que organizar. Eu acho que não é nem só o problema, eu acho que é você ter as suas prioridades, ter um cronograma de investimento e trabalhar o básico primeiro. Essa questão de informação que o Paulo comentou, se você conseguir captar essa informação, é extremamente difícil, porque a fragmentação de onde você vai conseguir isso é muito complicado. A gente está trabalhando nisso. Como primeiro conhecer o nosso cliente para depois melhorar a experiência dele. Tudo bem? Quem mais tinha pedido a palavra? Acho que lá atrás ele tinha visto ali, ó. Por favor. Alô? Ouvimos bem. Legal. Bom, Rafael da Lemontech. A gente vem falando de experiência de usuário, a gente vem falando dos desafios de famílias tarifárias e a gente fala de NDC, né? Eu acho que a preocupação dos GDS em de fato se preocupar com o modelo técnico-comercial faz todo sentido, até porque a criação de agregadores com NDC é um fato, mas se nós pensarmos que em um determinado momento alguém pensou em uma padronização e que essa padronização possibilitaria uma melhora na qualidade da informação, da entrega para o usuário, melhorando a sua experiência, e logo em seguida nós vemos a criação das famílias, onde o maior desafio das empresas de tecnologia é conseguir falar que esta família é uma equivalência desta outra família. Vocês o que vocês entendem? Assim, a gente já falou de NDC, eu sei disso, mas assim, a padronização, né, existe, e aí eu estou vendo um GDS, estou vendo uma companhia aérea, né, existe para vocês um futuro, né, vocês enxergam essa padronização, seja ela via NDC ou uma consolidação através de GDS? Muito bom, muito bom. Rodrigo, quer começar dessa vez? Começo, não tem problema. Depois a gente passa para cá. A gente, o NDC para nós... a gente olha como uma padronização. Acho que hoje, o que você olhar para frente,
independente da questão comercial, como o Paulo falou, que eu acho que isso é um desafio que nem a gente tem essa visibilidade, como é que vai ser, como é que não vai ser, para onde, como, eu acho que para nós não, a gente começou a ter um contato com isso, começamos a pensar, olhar como que seria, aí a gente esperou um pouquinho para isso evoluir um pouquinho mais, mas nós lá dentro da Avianca a gente acredita que a padronização vem através do NDC. Isso hoje é o que a gente olha como padronização. Acho que a única forma hoje que poderia ser, se você for pensar em padronização, porque isso seria fantástico, é através disso. Porque fora isso, eu não vejo como. O que eu tenho visto pelas implementações de NDC que a gente tem... Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Que infelizmente a padronização não é padrão. Se você, não sei se você já integrou a Fairlogics para a American e está sendo cobrado para integrar com a Lufthansa. São duas integrações. É NDC, é Fairlogics, os dois, e duas integrações totalmente diferentes. Eu acho que vai continuar acontecendo, que a gente vai continuar tendo um agregador. E assim como acontece no GDS, se você hoje quer buscar o conteúdo das internacionais aí de uma forma mais padronizada, você usa um agregador como o GDS, né? Eu acho que vai continuar aparecendo. Se realmente o NDC for na linha do que parece que está indo, que na verdade assim, é um padrão em termos de... Os campos têm o mesmo nome, Sim. mas o conteúdo nem sempre o mesmo. Exato. Então, e a forma, e principalmente o fluxo, né, de reserva das companhias aéreas varia muito. Então, eu sou um pouco... Eu acho que não vem apenas pelo NDC. O que eu acho que pode acontecer é que a integração do NDC com os agregadores, com os integradores, com um GDS, vai ser mais facilitado e vai agilizar, mas eu vejo ainda como mais eficiente em termos de custos e de alcance, que realmente vai ter alguém aqui no meio que vai entregar de uma forma mais mastigada e mais padronizada, como é feito hoje pelo GDS, para um provedor de tecnologia ou para uma agência de viagens. Eu vejo que o caminho vai ser esse ainda, minha visão. Tudo bem? Pessoal, mais alguma pergunta? Daniel, temos 4 minutos. Serei rápido. Não. O Alexandre pode responder pergunta também. Eu tô aqui nem a minha amiga do tempo, eu só tô passando o tempo. Falou que o moderador também responde pergunta. Não, eu tô aqui só para moderar, então deixa a batata quente com eles. Daniel da Maringá Turismo. A gente falou aqui de gargalos e eu vejo como alguns gargalos na entrega de soluções de tecnologia, as características regionais. Estamos falando de Europa, Estados Unidos, América, Ásia, e às vezes eu vejo algumas dificuldades na aderência de tecnologias de algo desenvolvido na Europa, Estados Unidos, quando ele chega aqui no Brasil e não se adequa. Então, acho que mais voltado para você, Paulo, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Desenvolver soluções, o desenvolvimento aqui no Brasil, de soluções mais aderentes, mais sob medida, ou trabalhar mais em soluções que num desenvolvimento ali lá na Europa e algo que você pretende adequar todo mundo a essa tecnologia no mundo todo. Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, a gente tem uma unidade no Brasil, é que você é da concorrência, por isso que você não conhece, não sabe. Mas não, estou brincando. Na verdade, assim, a gente tem em Bogotá uma área de desenvolvimento focada em adequação das soluções globais para o mercado aqui da América Latina, em especial para o Brasil, muitas vezes, né? Mas a verdade é que, assim, sendo uma empresa global, a gente tem a América Latina representa 6% da receita. Então, quando a gente pede alguma coisa, realmente está na fila lá. Por isso que a gente procura solucionar isso através de parcerias com provedores locais para pagamentos. No caso específico para conteúdo doméstico fora do GDS, a gente criou um agregador próprio. A gente tem uma solução que, como o GDS, você faz só uma consulta, a gente fala com todo mundo e te devolve já de forma padronizada também. É um exemplo de alternativa que a gente cria, né? Assim, eu vejo que a gente vai continuar tendo que ter um trabalho adicional por conta de todas as questões fiscais, as questões de diversidade de conteúdo, as questões que a gente tem especificamente no Brasil, né? E na América Latina em geral, mas particularmente no Brasil, que é um mercado bem complicado para o turismo, né?
Mas é uma boa oportunidade para as empresas de tecnologia e para o GDS. Mas eu sei que dificulta demais a vida das agências de viagem, né? Perfeito. Obrigado, Paulo. Pessoal, estamos chegando ao final do painel. Quero agradecer a vocês que continuaram até o final aqui conosco. Agradecer o Rodrigo pela oportunidade, grande parceiro, Paulo também, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido, tentamos fazer o melhor, né? Espero que nós tenhamos conseguido passar uma mensagem em relação ao tema que nos foi dado, tá bom? Obrigado e uma boa feira para vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente.